Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre o aumento do amor. É comum nas epístolas de Paulo encontrar comentários sobre as orações dele a favor dos irmãos em Cristo. No primeiro capítulo da carta aos Filipenses, Paulo menciona algumas destas orações. E agora vamos considerar uma delas. Ele disse em Filipenses 1, versículos de 9 a 11, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O objetivo principal desta oração de Paulo é o aumento do amor dos filipenses, que deve ser nosso objetivo também. O amor é fundamental à vida espiritual. Jesus resumiu a vontade de Deus em 2 mandamentos que incluem todas as outras coisas reveladas pelo Senhor. Amar a Deus e amar ao próximo. Mateus 22, do 36 ao 40. Deus é quem define o amor porque Ele é amor. Diz 1 João 4, versículo 8. Qualquer servo que ensina a palavra do Senhor aos outros naturalmente deseja que os ouvintes se aperfeiçoem em amor, como Paulo disse nesta oração. A primeira das 3 epístolas de João enfatiza o amor e o desejo daquele apóstolo que os discípulos de Cristo crescessem neste atributo fundamental. Pode ler, se você tiver sua Bíblia, 1 João 2, versículo 5 e capítulo 4, versículo 12. Paulo continua sua explicação da oração, dizendo que o amor deve aumentar cada vez mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Filipenses 1, versículo 9. Percebemos que o amor não é apenas sentimental, mas exige conhecimento e discernimento. Paulo e outros lutaram contra os erros da ênfase em algum conhecimento superior e inacessível, que levou depois às doutrinas gnósticas, mas nunca negaram a importância do conhecimento verdadeiro da palavra revelada pelo Senhor para todos. O crescimento neste conhecimento é importante. Vários textos enfatizam isso no Novo Testamento. Pelo uso da palavra percepção, Paulo refuta a noção popular que o amor não deve ser crítico. Pelo contrário, o amor que Deus exige necessariamente discerne entre o certo e o errado, sempre apoiando o certo e rejeitando o errado. 1 Tessalonicenses 5, versículos 21 e 22. Agora, o conhecimento e a percepção têm objetivos práticos. Ele disse no versículo 10, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Devemos viver cada dia, cientes do nosso destino e do julgamento final perante o Senhor, como Pedro alertou em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. O estudo da Bíblia nunca deve ser reduzido a um exercício acadêmico, pois Deus se revelou nas Escrituras para nos orientar a uma vida santificada. Tiago disse, em Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A oração de Paulo em Filipenses nos lembra também da nossa dependência em Deus. Ele não ensina autojustiça
e não sugere que alguém consiga se aperfeiçoar sozinho. O objetivo deste aumento do amor é de ficar, como ele diz no versículo 11, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esta justiça não vem de nós, mas exige a nossa submissão à vontade de Deus para assumir a natureza divina que Jesus oferece e ensina. Pedro disse que, na revelação do conhecimento de Cristo, ele nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Foi com esse intuito que Pedro encerrou a mesma epístola, com linguagem que nos lembra da oração de Paulo a favor dos filipenses. Pedro disse: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Vamos buscar o crescimento no amor, na graça e no conhecimento de Deus. E agora vamos ver as perguntas. A pergunta de ontem, na lei do Antigo Testamento, os homens foram obrigados a comparecer diante do Senhor quantas vezes por ano? Alternativas: A, uma vez, B, 2 vezes, C, 3 vezes ou D, 7 vezes. A resposta certa, C, 3 vezes, como diz Êxodo 23, versículo 17. 3 vezes por ano todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. E a pergunta de hoje: qual foi o nome do comandante romano em Jerusalém que mandou Paulo ao governador? Alternativas: A, Cláudio Lísias, B, Pôncio Pilatos, C, Lúcio Agripa ou D, Tito Domiciano. A resposta amanhã no final do episódio 476. Vamos continuar a nossa busca do entendimento da vontade de Deus, sempre procurando crescer no amor para servir ao Senhor e servir aos outros. Assim, andemos no amor para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.